Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um vídeo dessa saga Ayúbida barra Saladino. E nesse vídeo nós vamos ver os confrontos do Saladino contra os cruzados e também outras conquistas que ele fez em territórios muçulmanos lá na Síria. Então vamos ter muitas batalhas nesse vídeo, na verdade só batalhas nesse vídeo de hoje. Bom, mas antes de eu contar todas essas histórias bélicas para vocês, eu peço a todos que não tapotem o like, compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo. Para quem chegou agora aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Eu trago conteúdos de antiguidade e Idade Média. Tem várias civilizações, impérios, reinos, personagens. É só dar uma conferida na minha videoteca e aproveite e se inscrevam aí no canal e ative as notificações, já que a maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas. Também me sigam nas minhas redes sociais, lá no Instagram Robozelota e no Facebook, os links estão aí embaixo na descrição, já que o YouTube não está notificando. Aí o último vídeo foi um flop terrível, pouquíssimas pessoas, em volta de 300, menos de 400 pessoas assistiram esse vídeo, e um vídeo importantíssimo para a gente ver todo esse contexto até chegar aqui nesse momento. Também tem a nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, onde vocês vão ter acesso a um conteúdo exclusivo, que são coisas que eu estou trabalhando paralelamente ao que eu estou fazendo aqui no canal. Então tem coisas importantes que eu já estou falando lá sobre comércio, cultura, entre outras coisas. Então vocês vão poder ter acesso a esses vídeos, valor bastante simbólico. Ou também vocês podem mandar aí um valeu, que já ajuda demais. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Então vamos para as batalhas. Bom, a primeira batalha deste vídeo vai ser a batalha do Monte Gisardo. Essa batalha ocorreu no dia 25 de novembro de 1177. Um dos condes cruzados estavam por lá, o Filipe I de Flandres, que se juntou com o Raimundo de Trípoli, e eles organizaram um ataque à fortaleza sarracena lá de Rama, que a gente viu no vídeo anterior, que o Saladino conquistou essa cidade. E ela ficava lá no norte da Síria. Então foi formado um grande exército de cruzados, e ali nós tínhamos cavaleiros templários e também os hospitalários. E todos eles seguiram para esse ataque, o que fez com que o reino de Jerusalém ficasse deveras desguarnecido, o que abriu ali uma grande possibilidade para que o Saladino também se aproveitasse ali e atacasse o reino de Jerusalém. Enquanto os cruzados atacavam uma cidade dele, ele ia atacar todo o reino. Bom, então o Saladino, que estava já se preparando para esse ataque, ele apenas aproveitou a oportunidade. Ele junta um enorme exército que contava ali com cerca de 30 mil homens, e sabendo dessa incursão que o Saladino estava fazendo, o rei de Jerusalém, Balduíno IV, ele deixa corajosamente Jerusalém. Ele, que você já sabe, era o rei leproso, já estava em condições aí um pouco complicadas. Saiu com apenas 375 cavaleiros para fazer a defesa em Ascalão. Isso segundo os relatos do historiador Guilherme de Tiro. Bom, Saladino continua sua marcha, imaginando que o Balduíno IV não o seguiria, tendo poucos homens, e evitaria um confronto direto. Então ele seguiu o seu plano de ataque e foi atacando as cidades que estavam no seu caminho. Nessa lista foram as cidades de Ramla, Lida e Arsuf, todas elas ali no caminho de Jerusalém. E é como o Saladino não via essa ameaça em Balduíno, ele permitiu que o seu exército fosse dispersado uma parte para fazer saques nesses territórios, nesses reinos, esses condados que tinham lá no reino de Jerusalém. E aí foram fazer a pilhagem e tudo mais. Só que sem saber, que o Saladino acabou liberando ali no caso gente demais, e ele ficou com um exército insuficiente para conquistar o reino de Jerusalém. E o Balduíno agora teve tempo, com essa decisão, esse erro estratégico aí do Saladino, de conseguir se reunir
com aqueles templários que estavam naquele ataque em Rama. E aí ele volta para Jerusalém para interceptar o Saladino. Então os cristãos, liderados agora pelo próprio rei Balduíno IV, perseguiram os muçulmanos pela costa e finalmente alcançaram eles lá no Monte Gizardo, perto de Rama, onde aconteceu essa batalha. O Balduíno, que nessa época tinha apenas 16 anos, mas já bastante debilitado com relação ali à sua doença, né, a hanseníase, né, e ele liderou os cristãos que estavam em menor número contra as forças de Saladino. Isso foi considerado ali um dos confrontos, né, esse foi considerado um dos maiores confrontos das batalhas na Idade Média, no caso dessas cruzadas. Bom, o exército do muçulmano do Saladino foi perseguido após ter sido derrotado por 19 quilômetros. Saladino voltou para o Cairo, chegando lá no dia 8 de dezembro, trazendo consigo apenas 1/10 do exército que ele havia deixado o Egito. Foi a grande vitória do Balduíno IV, no qual foi a maior conquista dele enfrentando o Saladino. E ali ele até vai conseguir o respeito do Saladino, né? A outra batalha que aconteceu foi a batalha de Marjaion. Bom, isso aí não tem nem tradução para o português, a gente vai do jeito que dá. Em 1179, Saladino ele vai invadir novamente os Estados Cruzados, vindo lá de Damasco, né, que era a principal sede ali do império dele. E ele vai usar como base para o seu exército a cidade de Banias, onde ele vai ficar com o exército estacionado. Aí o Saladino pegou e mandou suas forças para atacarem as aldeias e plantações que estavam perto de Sidom, né? A cidade de Sidom fica hoje lá na Líbia. E também aquela parte costeira. Lá viviam fazendeiros, existiam ali os habitantes da cidade, e eles eram pobres e não tinham condições de pagar pela proteção dos francos, que eram responsáveis por proteger aquele território. Então, com Saladino atuando, né, se ele não fosse parado ali, com certeza ele acabaria destruindo o reino dos cruzados, e estava fazendo isso aos poucos, aos pedaços, devagarzinho ali, com lugares menores. E aí, como resposta, o Balduíno ele pega o exército dele e leva para Tiberíades, cidade já antiga, né, desde a época ali dos romanos, e ficava lá no Mar da Galileia. E de lá ele foi para a fortaleza de Safed, que fica hoje em Israel. Bom, o rei, junto dele, tinha os templários e estavam ali tendo a liderança do Eudo de Saint-Armand, né? E junto com eles também tinham forças que vieram lá do condado de Trípoli, comandadas pelo conde Raimundo III de Trípoli. Bom, essa batalha aconteceu no dia 10 de julho e terminou com a vitória decisiva do Saladino, que foi a primeira de uma série de vitórias dos aiúbidas contra os cruzados. Sem poder andar, né, devido à sua condição da hanseníase, o Balduíno IV ele quase foi capturado nessa batalha, mas escapou, né? Uma outra batalha que aconteceu foi o cerco do Val de Jacó, né? Esse local tem esse nome justamente relacionado ao próprio Jacó, né? Diretamente relacionado a ele, que havia vencido uma batalha nas margens do Rio Jordão. Bom, entre outubro de 1178 e abril de 1179, o rei Balduíno IV ele iniciou a construção de uma nova linha de defesa, que era uma fortificação chamada de Chastelet. Eita, nomezinho francês, né? Chastelet. Bom, essa defesa, essa fortificação, ficava lá no Val de Jacó, nas margens do Rio Jordão. O Saladino ele tinha consciência que ele precisava conseguir conquistar esse território do Val de Jacó, porque assim ele poderia proteger não só a Síria, mas também ele teria um ponto estratégico muito bom para atacar o reino de Jerusalém, conquistando assim o reino dos cruzados.
Bom, na época ele não conseguiu evitar a construção dessa fortificação de Chastelet, porque boa parte dos seus homens estavam lidando com algumas rebeliões lá no norte da Síria, reprimindo outros muçulmanos. E aí no verão de 1179, o Balduíno finalmente completou a sua obra levantando a grande parede de pedra que seria ali para o Saladino e os Aiúbidas. Então Saladino convocou um enorme exército muçulmano, quase tão grande quanto daquele ataque que deu errado, e aí ele marchou para o sudeste em direção ao Val de Jacó. Em 23 de agosto de 1179, o Saladino chegou ao Val de Jacó e ordenou que as suas tropas atirassem flechas e fizessem ali o cerco, dando início ao cerco. O Saladino conseguiu entrar com as suas tropas em Chastelet em 30 de agosto e os muçulmanos saquearam lá o Val de Jacó, eliminando a maioria dos residentes que estavam naquela fortificação. Aí naquele dia do ataque, o Balduíno ele pede lá os reforços para ajudar na defesa de Chastelet, mas bom, o pessoal chega lá com uma semana de atraso. Quando eles chegam nessa fortificação, encontraram obviamente apenas fumaça e destroços lá do que tinha sido esse castelo. E lá, claro, foram muitas vidas perdidas, foram 700 cavaleiros. Entre esses homens também haviam arquitetos e trabalhadores da construção civil que perderam essa vida deles nessa batalha. E mais 800 pessoas foram levadas ali como cativos pelo Saladino. Bom, agora a próxima etapa foi a invasão do reino de Jerusalém, que aconteceu em 1180. Bom, nesse ano o Saladino ele arranjou uma trégua entre ele e os dois líderes cristãos, no caso o Balduíno IV e o Raimundo III de Trípoli, para evitar mais derramamento de sangue. Ele meio que estava achando que era melhor evitar essas guerras, até porque ele já tinha conquistado muita coisa, e eles tinham feito um acordo de um salvo-conduto para que peregrinações passassem nos seus territórios, sem que ninguém fosse atacado. Muçulmanos poderiam ir para Jerusalém, cristãos poderiam passar pelos territórios do Saladino sem serem atacados, no caso eles estavam indo também para Jerusalém para fazer suas peregrinações. Na região do Levante, que os cristãos chamavam de Terra Santa, já chamavam dessa forma. Bom, então depois de 2 anos, no caso em 1182, aí aparecem uma das figuras mais pilantras da história das cruzadas, e foi o Reinaldo de Chantillon, que justamente fez o quê? Atacou essas caravanas muçulmanas de peregrinos que passavam por lá. Não tinham soldados, não tinha ninguém. Então eles passaram pelas suas terras que ficavam na Transjordânia e ele atacou esses peregrinos. O Saladino, ao saber disso, ficou muito pé da vida e resolveu, pensou logo, acabou a trégua, então vou atacar também. E aí ele reúne um exército mais uma vez para um ataque devastador. E aí no dia 11 de maio de 1182, Saladino deixa o Egito e marcha em direção a Damasco, onde era a sua principal base, Ficava alternando ali no Egito, Cairo e Damasco, na Síria. E aí ele seguiu ali pela Via Ayala, nas margens do Mar Vermelho. Hoje é um local onde tem maratona, um lugar bonito. Bom, aí nas proximidades do castelo de Kerak, lá na Transjordânia, que era o castelo onde ficava o Reinaldo de Chantillon, o exército aiúbida chega por lá e tinha poucos cruzados para proteger o castelo. O Saladino ele tenta interromper ali a formação que os cruzados iam fazer e ele manda ali aquela famosa chuva de flechas com seus arqueiros montados em cavalos. Bom, essa batalha acaba não acontecendo exatamente como era planejado, já que os francos eles acabam se trancafiando ali dentro do castelo e não vão para o campo de batalha. E aí o Saladino, bom, repentinamente ele resolve recuar. Ele apenas queria dar um recado para dizer que se continuarem fazendo isso, a gente vai vir com força total. Então,
Claro, para quem assistiu o filme Cruzada, chega lá o Balduino no quarto e é que resolve aquilo ali, evitando um derramamento de sangue. Mas o Balduino nem sequer estava presente ali, na verdade. Foi mais uma licença ali poética do filme para dar uma, enfim, dar uma coisa, uma importância maior para o Balduino no quarto. Porque nessa época ele já estava sem condições de sair por aí. Bom, aí tivemos agora a conquista de Alepo, que foi o grande desejo que o Saladino tinha no território da Síria, de onde ele veio, né, originalmente. Bom, e aí em maio de 182, o Saladino capturou Alepo, depois de um breve cerco na cidade. O governador da cidade era o Zeng II, que passava por uma impopularidade muito grande ali com os seus súditos. Então ele resolveu entregar Alepo ali de mãos beijadas para o Saladino. Mas não exatamente mãos beijadas, né? Existia um acordo entre ele e o Saladino, que era o seguinte: ele, no caso o Zeng II, teria o controle, no caso o Saladino iria ajudá-lo a recuperar o controle sobre as cidades de Sinjar, Raqqa e Nizibin. Essas cidades respectivamente ficam hoje no Iraque, na Síria e na Turquia. Então isso faria com que esses territórios, no caso dessas cidades, elas fossem vassalas ali dos Aiúbidas. E Alepo passou para a mão dos Aiúbidas oficialmente, ali, ou de caso, formalmente, no dia 12 de junho. Bom, no dia seguinte, o Saladino já marchou para Harim, perto lá de Antioquia, cidade que era controlada pelos cruzados, aproveitou o passeio e conquistou essa cidade também, anexando aí duas cidades, sendo que Alepo era mais importante. Então, com essa rendição de Zeng II, faltava apenas uma única cidade, que era a cidade de Mossul. Lembro que os parentes do Saladino, no caso o pai e tio dele, estiveram por lá, né? E Mossul era uma cidade que era a única cidade que faltava, que ainda era controlada por um líder muçulmano e que não havia sido conquistada, que era controlada pelo Massoud, que era o último rival ali dos Aiúbidas dentro ali daqueles territórios muçulmanos. Bom, a cidade de Mossul, que era a antiga cidade de Nínive, que eu já mencionei, da época dos assírios, ela foi cercada em 1182. Mas acabou que não teve ataque, porque houve um intermédio ali, o califa Abássida Al-Sani, ele intermediou ali um acordo e Saladino recuou ali com as suas tropas. Mas ele não perdeu o desejo de conquistar essa cidade de Mossul, que era outra cidade importantíssima lá na Síria. Bom, e agora a batalha de Al-Fuli, que é a última dessa lista no vídeo de hoje, que aconteceu em setembro de 1183. O Balduíno IV, né, como já mencionei, pela terceira vez que eu vou dizer agora, estava já muito doente, então sem condições de reinar o reino de Jerusalém, é escolhido ali o Guido de Lusignan. O Guido de Lusignan, ele era um nobre, ele era um cavaleiro francês, mas ele não era um templário especificamente. Ele que já era casado com a Sibila de Jerusalém, que era a irmã do Balduíno, e esse casamento já tinha acontecido em 1180. Então, por conta desse casamento, o Guido de Lusignan, ele acaba se tornando um rei regente, né, que ele ficaria ali no lugar do Balduíno IV, até que o Balduíno IV descansasse da vida e depois o Balduíno V assumisse como rei. Bom, e aí no dia 24 de agosto de 1183, o Saladino retornou para Damasco, depois daquela conquista lá em Alepo, e outras cidades ali também na Mesopotâmia, né? Ele continuou expandindo o seu território. Mas não custava nada fazer mais alguns saques pelo caminho, né? Uns territórios cruzados. E aí ele atravessou o Rio Jordão e o exército aiúbida saqueou ali a cidade que estava abandonada, que era a cidade de Baisan. Aí foi tranquilo. Depois seguiu pelo oeste, no vale de Jezrael. E lá Saladino ele estabeleceu o exército dele lá nas margens, nas nascentes, né, do Rio Jordão, a 8 quilômetros de Al-Fuli.
Bom, lá o Saladino ele enviou seus soldados para atacarem o máximo que pudessem as aldeias que tinham ali pelaquela região. Então foram as aldeias de Geni e Afrabala que foram detonadas, totalmente danificadas, assim também como foi o mosteiro do Monte Tabor. E claro que eles também, no caso, os soldados do Saladino, eliminaram um contingente que estava vindo de Kerak e ia se reunir com os templários que os aguardavam para fazer um ataque. Bom, o Guido de Lucião se juntou ao anfitrião lá do castelo de Lecéfore, que era um castelo dos cruzados, né? Suas ruínas ainda estão por lá. E os batedores dos cruzados, eles chegaram com a rota dos ataques do Saladino e com todo o caminho que ele ia fazer durante esse ataque. E aí o Guido marchou com seu exército lá para o castelo de La Fève, né, que seria a pronúncia em francesa para o La Foule, que seria mais o árabe, enfim. Então o exército dele aumentou exponencialmente, né, com a chegada de peregrinos. Vieram marinheiros latinos, no caso esses eram lá de origem italiana. Então o seu contingente aumentou de 13 mil para 15 mil cavaleiros, mais a chegada de 1.500 turcópolos. Esses turcópolos eram tropas que eram recrutadas pelos cruzados e eles viviam lá na Europa Oriental. E mais 15 mil homens na infantaria. Foi o maior exército latino, no caso cruzado, estrado na história. Bom, deixa eu aqui explicar uma coisa rapidinho. Existe uma diferença no caso dos francos. Existia a França, certo? Era o reino da França, mas os franceses continuavam sendo chamados de francos para diferenciá-los dos italianos, que eram chamados de latinos, certo? Então existiam esses dois estados aí que forneciam os soldados para as primeiras cruzadas. Mas na frente e teremos os ingleses lá com Ricardo Coração de Leão, aí que já é outra história. Mas isso aí eu já estou até adiantando uma coisa que eu vou falar nos vídeos que serão postados para vocês durante o meu recesso. Mas enfim, voltando para essa batalha, ele, no caso, o Guido, lutou contra o exército do Saladino e essa batalha durou uma semana. Isso aconteceu entre setembro e outubro de 1183. A batalha terminou em 6 de outubro com o Saladino sendo forçado a se retirar. Foi uma vitória do Guido, mas ao mesmo tempo ele foi muito criticado porque ele conseguiu reunir um exército muito grande e não eliminou o Saladino de uma vez por todas. Mas teve gente que defendeu ele, no caso do barão o Raimundo III de Trípoli, apoiando o Guido na sua decisão de ter sido cauteloso, já que aquele território era um terreno irregular e isso faria com que a sua cavalaria fosse perdida. Então ele acabou evitando essas baixas na cavalaria. Só que mesmo com essa vitória, o Guido de Lucião acabou sendo dispensado do seu posto lá de regente do reino de Jerusalém. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. No próximo vídeo vamos ver mais batalhas contra os cruzados, entre outras batalhas aí do Saladino. A gente se vê na próxima semana e quem faz parte da Copa Zelota, claro, já tem vídeo aí com conteúdo exclusivo para vocês. Então, a próxima semana, um abraço do Zelota. Falou, pessoal.